Olá, muito boa tarde. O meu nome é Telmo Santos, sou professor no Departamento de Engenharia Mecânica Industrial da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Esta palestra é sobre os ensaios não destrutivos, abordando os seus aspectos gerais, desafios e os cenários futuros. Quero, deste outro lado do oceano, cumprimentar todos os participantes do 2º Congresso Brasileiro de Engenharia da Rede PDI-MAT. Agradeço muito à organização a oportunidade de participar. Agradeço em particular ao professor Sérgio Barra pelo desafio e apoio. É uma honra para mim juntar-me humildemente a nomes tão sonantes da engenharia e da academia brasileira. Esta apresentação tem uma primeira parte, que é uma introdução geral e concisa sobre os ensaios não destrutivos, abordando, nomeadamente, a definição e enquadramento industrial, os principais métodos, fiabilidade, complementariedade e futuro dos ensaios não destrutivos. Na segunda parte, vou abordar alguns desafios de investigação em ensaios não destrutivos, nomeadamente a inspeção e caracterização de materiais metálicos, a inspeção de materiais compósitos e poliméricos e perspectivas de futuro na área da investigação. Terminarei com algumas notas finais. Os objetivos desta apresentação são, por um lado, transmitir uma visão de conjunto abrangente e resumida sobre o essencial dos ensaios não destrutivos e as suas perspectivas de futuro. Por outro lado, é objetivo também apresentar casos práticos de ensaios não destrutivos de elevada exigência e exemplos de investigação e de desenvolvimento tecnológico, nomeadamente aqui da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova. Antes, queria deixar só uma nota geográfica. Nós estamos aqui na margem sul do Rio Tejo, na margem oposta a Lisboa. O nosso campus de Almada é um campus enorme, é um dos maiores da Europa, mas ainda só uma parte está edificada. Ali está o DEMI, o nosso departamento. Desde 2009 que nós fazemos investigação e desenvolvimento em ensaios não destrutivos. Temos um laboratório interessante e bem equipado e trabalhamos nos principais métodos de ensaios não destrutivos, nomeadamente a inspeção visual, os líquidos penetrantes, a termografia. Trabalhamos muito com métodos eletromagnéticos, como as correntes induzidas, com ultrassons, com contacto ou sem contacto, com raios-x digitais de baixa intensidade. Mais recentemente temos trabalhado com terahertz e também com células bacterianas. São duas áreas que também vou abordar aqui nesta apresentação. Relativamente à primeira parte, a primeira questão que se coloca é o que é que são os ensaios não destrutivos? Bom, podemos dizer que são metodologias de teste para examinar um material, um componente ou um sistema, sem prejuízo das suas propriedades, do seu desempenho ou da sua utilidade futura. Também se usam os termos controle não destrutivo, ou na nomenclatura inglesa o non-destructive testing ou non-destructive evaluation. São tudo termos que dizem respeito a uma área da engenharia que envolve todos os métodos para detectar e caracterizar defeitos em materiais ou diferenças nas suas propriedades sem os destruir, por oposição aos ensaios destrutivos como tração uniaxial, seleção, fadiga, fluência, ensaios de impacto, etc. Alguns autores, num registro metafórico, respondem a esta questão de qual é a origem dos ensaios não destrutivos. Respondem invocando a criação dos céus e da terra, conforme consta no livro de Gênesis, primeiro capítulo, versículo 31, onde se pode ler que Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Ora, Deus ter visto que tudo é muito bom tem sido indicado como o primeiro método de ensaio não destrutivo, a saber, a inspeção visual. Depois deste primeiro método, introduzido pelo próprio criador, a engenharia introduziu mais 5. Os líquidos penetrantes, as partículas magnéticas, a radiologia, os ultrassons e as correntes induzidas. E assim temos o conjunto dos 6 métodos de ensaios não destrutivos. Considero relevante distinguir entre método e técnica.
Cada um dos 6 métodos é baseado num princípio físico ou num fenómeno. Por exemplo, a capilaridade, o campo magnético, as ondas ultrassonoras, a indução eletromagnética, etc. Ao passo que uma técnica é uma forma concreta, digamos tecnológica, de implementar o método, ou seja, o fenómeno. Por exemplo, o método de ultrassons pode ser implementado segundo a técnica de ultrassons por eco pulsado, ou phased array, ou TOFT, ou guided waves, etc. Portanto, há 6 métodos, mas há dezenas de técnicas. As aplicações dos ensaios não destrutivos na indústria são muito vastas. Temos a inspeção de material de base, da matéria-prima, ainda antes dos processos de fabrico, ou seja, numa perspectiva de detecção de defeitos inerentes ao material de base. Depois temos a inspeção de produtos, quer durante o fabrico, após o fabrico ou em serviço, respectivamente, numa perspectiva de controle de qualidade do processo ou controle de qualidade do produto final ou manutenção de equipamento. E depois usa-se os ensaios não destrutivos para a caracterização de materiais e em metrologia, a medição de condutividade, por exemplo, velocidade do som, espessura de chapa, variações microestruturais, etc. E usam-se os ensaios não destrutivos também em outras aplicações da atividade social e humana, como, por exemplo, a inspeção de pessoas e de mercadorias, cada vez mais crítico nos dias de hoje, a vigilância, o terrorismo, aplicações ambientais, etc. Relativamente às causas de falha de componentes mecânicos, estas podem ser, digamos, de 3 tipos. Erros de projeto, por exemplo, uma estrutura mal dimensionada. Erro de produção, por exemplo, um defeito que é introduzido durante um processo de fabrico. Ou um erro de manutenção, por exemplo, um defeito que é gerado em serviço, por fadiga ou outra causa. O âmbito dos ensaios não destrutivos são os erros de produção e os erros de manutenção. E o objetivo é detectar defeitos ou comprovar a sua ausência, é evitar acidentes, é evitar prejuízos económicos e ambientais, é salvar vidas. E, infelizmente, há muitos exemplos de acidentes trágicos que teriam sido evitados se os ensaios não destrutivos tivessem sido aplicados como previsto. Isto são só alguns exemplos desses acidentes. E o que é necessário conhecer acerca de um defeito? 3 coisas. A morfologia do defeito, se é um defeito do tipo porosidade, fissura, delaminação, etc. A dimensão do defeito e a localização do defeito, se é um defeito superficial ou subsuperficial, ou se é um defeito em volume. Isto faz toda a diferença. Estas 3 características do defeito. Porque, por exemplo, um defeito do tipo porosidade, um defeito esférico, no eixo neutro de uma viga à flexão, por exemplo, é completamente diferente de um defeito do tipo fissura à superfície nas fibras à tração. Por isso, conhecer as propriedades dos materiais e os processos de fabrico e os estados de tensão envolvidos em serviço é algo fundamental para perceber e para aplicar os ensaios não destrutivos. Vou agora referir alguns aspectos essenciais dos principais métodos de ensaios não destrutivos. Começando pela inspeção visual, que continua a ser o método mais simples, mais direto e mais comum. O fundamento é investigar se existe algum sinal evidente da degradação da superfície do material. E o procedimento é muito simples, consiste em limpar a peça, a inspecionar, iluminar convenientemente a superfície e examinar a zona de interesse com os meios adequados. Pode classificar-se a inspeção visual como simples ou direta, se é realizada a olho nu, assistida, se usa equipamento auxiliar, como espelhos, lupas ou microscópios, ou remota, com recurso à endoscopia. Mas o principal equipamento da inspeção visual é mesmo o olho humano. Pode usar-se endoscópios rígidos ou endoscópios flexíveis, e as vantagens do método de inspeção visual são a simplicidade e os resultados imediatos, embora seja um método que está limitado a defeitos superficiais, evidentes, e é muito dependente dos fatores humanos.
por exemplo, os fatores fisiológicos, psicológicos e de percepção. Os desafios atuais da inspeção visual são a automação da inspeção, a detecção automática de defeitos e a redução dos fatores humanos. Se este método é limitado aos defeitos superficiais e evidentes, então como é que podemos fazer para aumentar a visibilidade dos defeitos? Pode usar-se o método de líquidos penetrantes, que permite identificar defeitos superficiais através do sangramento do líquido penetrante a partir do interior dos defeitos. Os fundamentos deste método são a tensão superficial, capilaridade, viscosidade e fluorescência. O procedimento é o seguinte: primeiro, é necessário fazer a limpeza da superfície, a inspecionar, para desobstruir os defeitos que possam existir. De seguida, aplica-se um líquido penetrante na superfície durante alguns minutos, que é um líquido que tem elevada tensão, elevada capilaridade. Faz-se a remoção do excesso do líquido e esta é uma fase crítica, porque ao remover-se o excesso, pode remover-se também o líquido que está no interior dos defeitos. Posteriormente, aplica-se um revelador. E o revelador tem aqui um efeito do tipo mata-borrão. Ele absorve o líquido penetrante do interior do defeito e cria uma mancha superficial que aumenta, aparentemente, a dimensão do defeito e facilita a sua identificação a olho nu. É curioso que o aumento da viscosidade implica o aumento do tempo de penetração, mas é a capilaridade que determina a sensibilidade. Isto são alguns exemplos de defeitos superficiais do tipo fissura, que foram detectados por líquidos penetrantes. Há penetrantes coloridos, fluorescentes ou mistos, e há 4 níveis de sensibilidade. As vantagens deste método são que é um método simples e é um método portátil. Tem uma elevada sensibilidade, pode detectar microdefeitos e é aplicável a qualquer material desde que não seja poroso. E pode ser aplicado a peças de reduzida dimensão ou a peças enormes. A desvantagem é que é um método que está limitado a defeitos superficiais e é muito dependente da limpeza da peça e da remoção do excesso. Os desafios atuais deste método estão relacionados com o desenvolvimento de líquidos ecológicos, ou seja, biodegradáveis, de base aquosa. E a inspeção visual, que vimos antes, e agora os líquidos penetrantes, são métodos que estão limitados à detecção de defeitos à superfície. Então, e se os defeitos forem subsuperficiais? Então, nesse caso, uma possibilidade é o método de partículas magnéticas, que se baseia na aglomeração de partículas junto ao campo magnético de fuga de uma peça previamente magnetizada. Os fundamentos do método são o campo magnético, permeabilidade magnética, campo de fuga, estresse e lei de Biot-Savart. Consideremos um material ferromagnético, ou seja, com permeabilidade magnética relativa muito superior a 1, e a aplicação de um campo magnético, aqui com as linhas de força, com as linhas de fluxo magnético representadas. Se existir um defeito nesse material, esse defeito significa uma permeabilidade magnética relativa inferior, tipicamente 1. Então, as linhas de fluxo do campo magnético sofrem uma deflexão, uma perturbação na zona do defeito, formando aquilo a que se chama um campo de fuga. Agora, depositando uniformemente partículas magnéticas na superfície do material, então elas vão ser atraídas para a zona do campo de fuga e vão criar ali uma aglomeração de partículas magnéticas e isto permite a identificação do defeito, mesmo que o defeito não tenha abertura à superfície, ou seja, um defeito subsuperficial. Um exemplo da identificação de defeitos do tipo fissura, aqui neste caso numa roda dentada. O tipo de magnetização pode ser através de ímãs permanentes, ou através de eletroímãs, ou também usando corrente elétrica. Por exemplo, no caso de um veio, uma magnetização longitudinal, aplicando uma corrente elétrica ao longo do eixo da axissimetria, vai criar um campo magnético, neste caso um campo magnético tangencial,
que é favorável à detecção de defeitos longitudinais. No entanto, os defeitos tangenciais são difíceis de detectar porque estão paralelos às linhas do campo magnético e são pouco perturbados, esses tipos de defeitos tangenciais. As vantagens deste método são a possibilidade de detectar defeitos subsuperficiais e não é necessária uma desobstrução dos defeitos, ou não é necessária ou não é tão crítica. A desvantagem é que é um método que está limitado a materiais ferromagnéticos. Até agora, nenhum destes métodos permite detectar defeitos em volume. Como é que se faz para detectar um defeito em volume? A radiologia industrial é uma possibilidade para detectar defeitos em volume, ou seja, defeitos no interior dos materiais. Os raios-x são uma radiação eletromagnética ionizante de alta frequência e de baixo comprimento de onda no espectro eletromagnético. Quando esta radiação incide sobre o material, uma parte é absorvida e a outra parte é transmitida. O decaimento da intensidade de radiação é função da profundidade de penetração x e é descrita por uma equação exponencial segundo a qual a intensidade de radiação à profundidade x é igual à intensidade de radiação à superfície, I0, vezes uma exponencial negativa de menos o coeficiente de absorção linear vezes a profundidade x. É uma equação com termo difusivo, típico da forma como a matéria é absorvida pela energia. No caso de existir um defeito, esse defeito vai provocar uma alteração da absorção da radiação por parte do material e isso é detectado a partir de um filme ou de um sensor digital. Os principais parâmetros dos raios-x são o tempo de exposição, a corrente que se aplica ao filamento de emissão. O aumento desta intensidade de corrente aumenta a intensidade da radiação, mas não altera o comprimento de onda. Outro parâmetro é a tensão, que se aplica entre o cátodo e o ânodo, e o aumento desta tensão provoca um aumento da intensidade da radiação e reduz o comprimento de onda, ou seja, aumenta a energia. Este é um exemplo de uma inspeção de raio-x realizada a uma soldadura por fricção linear, onde se identifica a meio da soldadura, na horizontal, indicado por setas, um defeito na raiz do cordão ao longo de todo o cordão. Outros parâmetros importantes da inspeção por radiologia industrial são a distância entre a fonte e o objeto e a distância entre o objeto e o filme. O que se pretende é que a distância entre a fonte e o objeto seja maior e a distância entre o objeto e o filme seja menor, o menor possível. Isto para reduzir distorções geométricas e reduzir a penumbra que tem implicações em termos da nitidez dos contornos da peça inspecionada. A radiologia industrial é muito interessante para detectar defeitos do tipo, por exemplo, fissuras paralelos à direção da radiação, mas tem algumas dificuldades na detecção de defeitos perpendiculares à direção da radiação, porque este tipo de defeitos provoca um contraste radiográfico menor e, por vezes, quase impossível de distinguir face ao material base. As vantagens da radiologia industrial são a possibilidade de detectar defeitos em volume, no interior dos materiais, e o facto de ser aplicado a muitos tipos de materiais. É também uma técnica interessante, uma vez que revela a dimensão e revela a morfologia dos defeitos. A grande desvantagem deste método é o facto de ele ter associado um elevado risco para a saúde humana. E, industrialmente, também ele exige o acesso às duas superfícies da peça a inspecionar. Numa superfície para colocar a fonte, na outra superfície para colocar o sensor, e isso nem sempre é possível ou pode não ser desejável. Os desafios atuais da inspeção por raio-x são, por exemplo, o aumento da resolução digital no caso da variante tomografia. Uma vez que os raios-x têm um perigo para a saúde,
Uma alternativa aos raios-x para detectar defeitos em volume são os ultrassons, que se baseiam na reflexão ou na difração de ondas mecânicas de alta frequência, tipicamente entre 500 kHz e 20 MHz. Os fundamentos do método de ultrassons são o efeito de piezoeletricidade, impedância acústica e toda a mecânica do campo ultrassonoro. Uma sonda de ultrassons é constituída por um piezoelétrico, aqui representado a amarelo, que é o elemento ativo que vibra e, ao vibrar, produz o som. Essa vibração é conduzida para a peça através de um líquido acoplante, porque se o som são ondas mecânicas, precisam de suporte material para se propagar. O som propaga através da peça e, aqui na representação A-scan, em que representamos a intensidade em função do tempo, temos o eco-pulso transmitido. Esse som propaga-se através da peça, reflete na superfície inferior, retorna ao piezoelétrico e aí temos a recepção e a indicação do primeiro eco de fundo, ao fim de algum tempo. Depois o som volta a refletir e vem abaixo, reflete novamente na superfície inferior, volta acima, temos o segundo eco de fundo e depois o terceiro. E estes ecos de fundo estão envolvidos por uma exponencial, que é uma exponencial do tipo pressão acústica à profundidade x é igual à pressão acústica à superfície, P0, multiplica, novamente por uma exponencial negativa, em que o alfa é o coeficiente de atenuação acústica e o x é a profundidade. Se existir um defeito, o que é que acontece? O som reflete no defeito, retorna ao piezoelétrico num intervalo de tempo inferior ao que seria de esperado se não houvesse o defeito. Então, temos o primeiro eco de defeito e depois, sucessivamente, o segundo ou o terceiro eco de defeito. É sempre válida a relação entre o espaço percorrido, a velocidade do som e o intervalo de tempo. E esta variante do método de ultrassons é uma técnica a que se chama os ultrassons por eco pulsado. Mas há outras técnicas, ou seja, outras variantes do método de ultrassons, nomeadamente uma muito relevante, que é a técnica de ultrassons por phased array. Neste caso, a sonda tem múltiplos piezoelétricos e estes piezoelétricos podem ser atuados individualmente. Desta forma, podemos ter diferentes leis de atraso, ou seja, diferentes variações no atraso da atuação de cada um dos piezoelétricos. Isto permite, através de um fenómeno de interseção de onda, criar diferentes padrões de interferência, ou construtiva ou destrutiva. Ou seja, isto permite criar diferentes distâncias focais, por exemplo, dependendo da tal variação de atraso de atuação de cada um dos piezoelétricos. Ou permite, por exemplo, criar diferentes ângulos de incidência, através do atraso da excitação destes diferentes piezoelétricos. Temos aqui um vídeo que exemplifica múltiplos piezoelétricos a serem excitados eletricamente com tempos diferentes, com um atraso relativo entre cada um, e isto vai produzir uma frente de onda ultrassonora que tem um determinado ângulo. Outra lei de atraso, para a mesma sonda, permite produzir uma frente de onda, neste caso, focalizada. O phased array tem esta grande vantagem de que, com apenas uma sonda, permite fazer a introdução de som no material com diferentes ângulos e com diferentes focalizações. Isto é muito interessante porque permite, com a sonda na mesma posição, inspecionar diferentes zonas de uma chapa espessa, por exemplo, através da focagem e do direcionamento eletrónico do feixe ultrassonoro. Já abordamos os métodos de ensaios não destrutivos por inspeção visual, por líquidos penetrantes, por partículas magnéticas, por raio-x, por ultrassons, e o último dos 6 grandes métodos de ensaios não destrutivos é o método de ensaios não destrutivos por correntes induzidas, que se baseia na variação da impedância elétrica aos terminais de uma bobina, que induz corrente na superfície de um material condutor de eletricidade. Os fundamentos deste método são
o campo magnético, lei de Biot-Savart, lei geral de indução, impedância elétrica e o efeito de Pell. Vamos considerar uma sonda de correntes induzidas que é constituída por uma bobina helicoidal cilíndrica. Aplicamos uma diferença de potencial alternada aos terminais desta bobina e essa diferença de potencial vai provocar uma corrente elétrica através das espiras dessa bobina, também ela alternada. Contudo, como é um circuito indutivo, há um desfazamento entre a sinusoide da tensão e a sinusoide da corrente. A corrente que circula nas espiras da bobina, pela lei de Biot-Savart, vai provocar um campo magnético, também ele alternado, aqui a gente chama um campo magnético primário. Nestas condições, é possível medir uma impedância elétrica aos terminais da bobina, que é a impedância elétrica Z no ar, que tem uma componente real e tem uma componente imaginária. Aproximando o material condutor deste campo magnético primário, de acordo com a lei geral de indução, vai gerar-se correntes induzidas na superfície desse material. Essas correntes induzidas, como qualquer corrente elétrica, também produzem um campo magnético secundário que se opõe ao campo magnético primário que lhe deu origem. Este campo magnético secundário contraria o campo magnético primário e daqui resulta uma impedância elétrica deste conjunto, em que há um aumento da componente real da impedância e há uma diminuição da componente indutiva da impedância, da componente imaginária da impedância. Se existir um defeito no material, então este defeito vai provocar uma dificuldade na circulação das correntes induzidas, porque é uma descontinuidade da condutividade do material. Significa que as correntes induzidas terão menor intensidade e o seu campo magnético secundário, que está associado a essas correntes induzidas, também terá menor intensidade. Logo, contraria menos o campo magnético primário e isso vai traduzir-se numa variação de impedância. É uma variação de impedância devido à existência de um defeito no material. Então, os defeitos são detectados medindo esta variação de impedância aos terminais da bobina que constitui a sonda. A avaliação dos defeitos faz-se num plano de impedância normalizado. Então, temos a impedância no ar e depois a impedância de materiais pouco condutores e a impedância de materiais sucessivamente mais condutores, desde a grafite até ao cobre e à prata, e temos então a curva de variação de impedância em função da condutividade elétrica dos materiais. Ao afastar a sonda do material, temos a curva de lift-off. E isto pode ser feito para qualquer material. O que é a variação de impedância devido a um defeito? Nem é bem uma variação de impedância devido à variação da condutividade, mas também não é bem uma variação de impedância devido ao afastamento da sonda sobre o material. Então, a variação de impedância devido a um defeito é uma variação de impedância que tem, digamos, uma direção entre a variação de impedância da curva de condutividade e a variação de impedância da curva de lift-off. É possível, conhecendo diferentes valores de condutividade para diferentes lift-offs, estabelecer uma relação entre estes valores de impedância que permite medir, por exemplo, a condutividade de materiais, cuja condutividade se desconhece, e permite também medir, por exemplo, espessuras de revestimentos não condutores. Isto por interpolação dos valores padrão que são fornecidos ao equipamento mediante a permeabilidade magnética conhecida das condutividades de referência e dos lift-offs de referência. As correntes induzidas circulam à pele. É o conhecido efeito de Pell. Significa que a intensidade das correntes é mais intensa na superfície do material e decai de intensidade exponencialmente. Ou seja, a intensidade das correntes a uma profundidade x, e x, é igual à intensidade das correntes na superfície, I0, que multiplica por uma exponencial negativa, em que entra F, a frequência, μ, a permeabilidade magnética, e sigma, a condutividade elétrica. E define-se como profundidade de penetração padrão aquela profundidade à qual a intensidade de corrente se reduz a cerca de 37% da intensidade de corrente que existe à superfície. E considera-se que abaixo desta profundidade de penetração é como se não existissem correntes induzidas, pelo menos úteis para detectar defeitos.
Aqui está uma tabela onde podemos ver, para diferentes frequências, qual é a profundidade de penetração das correntes induzidas para dois materiais com duas condutividades elétricas diferentes. Uma liga de alumínio da série 2000 e uma liga de titânio grade 2. À medida que a frequência aumenta, a profundidade de penetração reduz. Mas reduz mais para os materiais mais condutores, neste caso para o alumínio, por comparação com o titânio. As sondas de correntes induzidas podem dividir-se em dois grandes grupos, segundo um critério, que é o modo de funcionamento. Podemos ter sondas absolutas, temos aqui um material com um defeito, e a sonda a movimentar-se ao longo do material, e temos aqui a representação da variação de impedância ao longo do espaço. A sonda é absoluta se tem uma única bobina, ou pode ser diferencial se tem duas bobinas com enrolamento em sentido inverso. Neste caso, quando a sonda se desloca através do material, o sinal é um sinal típico diferencial. Há um desequilíbrio entre a bobina da direita e a da esquerda, depois há um equilíbrio quando existe simetria em relação ao defeito, e depois há o desequilíbrio da bobina da direita face à da esquerda. Eu considero útil entender-se este resultado do sinal da sonda como sendo um integral de convolução da função g, que é a função de forma da sonda, sobre a função f, que é a função propriedade do material. E podemos interpretar o sinal como sendo o integral de convolução da função f sobre a função g. As sondas de correntes induzidas podem ter variadíssimas geometrias e, por exemplo, sondas pencil probe de bobina helicoidal cilíndrica, tipicamente com núcleo de ferrite, para tornar mais denso o campo magnético. Pode usar-se também sondas espirais planas. Pode usar-se sondas para interiores de tubos ou sondas para o exterior de veios, para inspecionar o exterior de veios. Um dos principais desafios atuais do método de correntes induzidas é o desenvolvimento, a concepção e a otimização de geometrias de sondas de correntes induzidas dedicadas. Com base nesta visão de conjunto dos 6 métodos de ensaios não destrutivos, há agora 3 questões que eu considero relevantes abordar. Primeiro, como é que se avalia a fiabilidade de uma técnica de ensaios não destrutivos? Bom, a questão central é sempre avaliar a relação sinal-ruído, o SNR. Mas isso pode ser feito de duas formas diferentes. Um dos critérios é as curvas Probability of Detection, as curvas POD. E aí o que se faz é a avaliação de qual é a probabilidade de detectar defeito com uma técnica de ensaios não destrutivos em função da dimensão do defeito. Naturalmente, quanto maior é o defeito, maior é a probabilidade de o detectar, mas o que se pretende é uma técnica de ensaios não destrutivos cuja curva POD esteja o mais possível chegado para a esquerda. Isto não basta, é preciso um outro critério, um que compara a probabilidade de falsa detecção com a probabilidade de detecção, as chamadas curvas ROC. Um outro aspecto dos 6 métodos de ensaios não destrutivos, aqui representados em 6 colunas, é o facto de eles serem complementares, e complementares segundo diferentes critérios de comparação. Por exemplo, os defeitos subsuperficiais podem ser detectados com partículas magnéticas, mas não podem ser detectados com líquidos penetrantes. Os ultrassons permitem detectar defeitos superficiais, mas normalmente as correntes induzidas são mais adequadas para defeitos superficiais. Contudo, as correntes induzidas não permitem inspecionar materiais não condutores de eletricidade e os outros métodos permitem. Se tivermos apenas possibilidade de acesso a uma das superfícies, a radiologia não permite inspecionar, os outros métodos permitem. E assim sucessivamente. Então, existe uma complementariedade entre os vários métodos de acordo com diferentes critérios de comparação. E, portanto, neste sentido, os métodos complementam-se. Uma outra questão que me parece pertinente é em relação ao futuro dos ensaios não destrutivos. Qual é o futuro?
E eu penso que aqui há tendências que são evidentes, nomeadamente, no futuro, pretende-se certamente reduzir o limiar de detectabilidade, quer dizer, pretende-se detectar defeitos cada vez mais pequenos, não há dúvida, pretende-se aumentar a fiabilidade da inspeção, segundo os critérios POD e ROC, pretende-se reduzir o tempo e o custo de inspeção e há uma pressão para se desenvolver ensaios não destrutivos, novas técnicas, para novos materiais e para novos processos de fabrico. Bom, mas isto são, digamos, verdades sempre verdadeiras, porque mais, melhor e mais barato é sempre bom. Agora, a questão é, hoje, no contexto atual, em que é que isto se traduz? Como é que isto se pode conseguir? Na minha opinião, eu penso que serão cada vez mais privilegiadas as técnicas de ensaios não destrutivos que possam inspecionar os componentes sem contacto, para serem técnicas menos intrusivas. Técnicas cujo resultado da inspeção seja uma imagem, para facilitar a interpretação, uma vez que uma imagem é sobreponível com a peça. E técnicas que possam ser automatizáveis. Isto para reduzir a intervenção do operador, que é uma fonte de erro. Penso também que a estratégia de investigação e o desenvolvimento tecnológico na área dos ensaios não destrutivos deve cada vez mais envolver competências transversais para se poder criar sistemas de inspeção de ensaios não destrutivos adequados a cada vez mais especificidades de inspeções, inspeções que são cada vez mais específicas. Isso significa que a investigação que se faz na área dos ensaios não destrutivos tem que ser uma investigação multidisciplinar. E é preciso ter competências para analisar o problema, ou seja, as condições de inspeção, qual é o material e as suas propriedades, qual é o processo de fabrico que esteve na origem, que geometria que temos para inspecionar, quais são os defeitos, e depois é preciso ter capacidade de conceber sondas, desenvolvê-las, projetá-las, é preciso recorrer à simulação numérica para simular os fenómenos físicos envolvidos nos ensaios não destrutivos e ter uma maior percepção dos fenómenos envolvidos e ter um entendimento mais profundo do que é que está a acontecer. É preciso capacidade de produção e de prototipagem, validação experimental, é preciso competências na área do desenvolvimento dos scanners automatizados para movimentar as sondas de forma automatizada, competências na área da instrumentação e da eletrónica, tudo isto conjugado para se atingir sistemas de inspeção integrados para diferentes aplicações industriais exigentes e de elevada responsabilidade. É claro que hoje se fala em áreas bastante emergentes e badaladas, como a utilização da inteligência artificial para processar os dados dos ensaios não destrutivos, etc. E há quem fale no novo paradigma dos ensaios não destrutivos, designadamente o conceito NDT 4.0, enfim. Todas essas coisas são interessantes e podem ter o seu papel no futuro, certamente, mas é preciso não esquecer que a montante de todas essas tecnologias é preciso informação de qualidade. Porque só uma informação de qualidade, desde logo uma boa relação sinal-ruído, por exemplo, é que depois poderá ser útil, ajusante para a inteligência artificial e para partilhar com sistemas ciberfísicos, etc, etc. Portanto, esta área das competências transversais nos ensaios não destrutivos, que vai desde o reconhecimento do problema até ter um sistema integrado que produz informação, dados de qualidade, é fundamental para todos esses aspectos que têm vindo a ser falados agora mais recentemente. Nesta segunda parte da palestra, eu queria abordar alguns desafios e exemplos de investigação em ensaios não destrutivos. Este é um exemplo de caracterização de materiais metálicos.
Neste caso é uma liga de alumínio da série 7000, tratada termicamente e que foi processada por fricção linear. As diferentes zonas microestruturais são caracterizadas normalmente, tipicamente, através de perfis de dureza. Ora, o que nós sistematizamos foi o mapeamento da condutividade elétrica como técnica de caracterização. Neste caso, foi realizado com uma sonda de correntes induzidas espiral plana. Como é uma liga tratada termicamente, existem grandes variações da condutividade elétrica devido ao processamento termomecânico que o material sofreu, que neste caso foi soldadura por fricção linear. Na zona onde o material foi severamente deformado, que é esta zona do nugget, o grão refinou dinamicamente e, por isso, a condutividade elétrica desce, a condutividade elétrica é menor nessa zona onde o grão está refinado, porque há mais limites de grão que são obstáculos à mobilidade eletrónica. Por outro lado, na zona afetada pelo calor, que é esta zona, a condutividade elétrica aumentou, e aumentou porque o grão coalesceu, há menos limites de grão, há menos obstáculos à mobilidade eletrónica e, por isso, a condutividade elétrica aumentou. Então, os perfis de dureza, aqui a azul, e os perfis de condutividade elétrica, aqui a vermelho, eles são, portanto, o inverso um do outro. No caso das ligas de alumínio não tratadas termicamente, como é o caso da liga da série 5000, é curioso porque as variações do perfil de condutividade, são estas variações aqui do perfil de condutividade, são menores, mas descrevem melhor as diferentes zonas metalúrgicas, nugget e zonas afetadas pelo calor, do que o perfil de dureza. Em materiais ferromagnéticos, como o aço, o perfil de condutividade, aqui vermelho, continua a descrever bem as diferentes zonas microestruturais e continua a ser o inverso do perfil de dureza, aqui representado a azul. Quando não há fusão, mais ressolidificação, como é neste caso, o material que foi processado no estado sólido, por fricção linear, as medições de condutividade, nesse caso, quando não há fusão, quando são medidas com correntes induzidas, aqui a vermelho, ou quando são medidas com sonda de 4 pontos, essas medições de condutividade são equivalentes. Mas quando há fusão e ressolidificação, como neste caso de um aço austenítico que foi processado por TIG, então o mapeamento de condutividade medido com correntes induzidas, que é esta curva a vermelho, é mais adequado para a caracterização das diferentes zonas microestruturais do material, porque aqui a vermelho há diferenças nas frações, aqui na curva de condutividade medida com correntes induzidas, esta relação sinal-ruído é superior à medição de condutividade medida com sonda de 4 pontos, porque quando o material é processado por fusão, há diferentes frações volúmicas de fase gama e fase alfa, no material base e na zona fundida. Como a permeabilidade magnética da ferrite é superior à da austenite, e as correntes induzidas são particularmente sensíveis a isso, então a relação sinal-ruído é muito superior, quando a medição de condutividade é realizada com correntes induzidas, que é esta curva a vermelho. O nosso grupo tem trabalhado muito e tem várias publicações nesta área, e esta técnica de caracterização de materiais com base em correntes induzidas, ela é mais expedita do que a medição de dureza, é mais rápida, permite maior resolução espacial e não necessita de preparação da superfície. Um outro exemplo de elevada exigência nos ensaios não destrutivos é a inspeção de materiais metálicos para a indústria automóvel. Neste caso, o componente-alvo é a soldadura da carroceria de automóvel, nomeadamente a junta abrasada a laser. O objetivo é detectar defeitos superficiais e internos, porosidades, fissuras, e pretende-se uma inspeção automatizada e a 100%. A soldadura é esta soldadura entre o tejadilho e o painel lateral, é uma junta dissimilar, trimetálica, de geometria complexa, de difícil acesso
e com defeitos de reduzida dimensão. Para responder a este desafio, que foi um desafio lançado por uma empresa multinacional, de fabricante de automóveis, foram desenvolvidas sondas de correntes induzidas dedicadas e recorreu-se à simulação numérica, com métodos de elementos finitos, e a análise científica deste problema permitiu um entendimento mais aprofundado dos fenómenos físicos envolvidos, através da simulação numérica, e partindo da análise do problema, dos materiais, foi estabelecida a profundidade de penetração que, para a frequência respectiva, determina a indutância da bobina que maximiza a variação de impedância, ou seja, a capacidade de detectar defeitos mais pequenos. Portanto, esta cadeia de conhecimento é o que permite, de facto, a inovação e a criação de sistemas de ensaios não destrutivos de alto valor acrescentado. Este projeto foi desenvolvido em colaboração com uma empresa, a Introsys, uma empresa ligada à automação e à robótica, e neste vídeo ilustra-se as várias fases do projeto. A ordem de trabalhos inclui uma análise teórica inicial à qual se seguiu a produção de protótipos de sondas em laboratório. A transição entre o ambiente de simulação e o mundo real requer a produção de sondas. Nesta fase de caracterização são realizados testes que comparam o comportamento real ao esperado e assim identificar áreas ou parâmetros onde seja necessário realizar ajustes. Concluída a fase anterior, é desenhado e produzido com recurso à tecnologia 3D o encapsulamento das sondas de forma a garantir o contacto permanente entre a sonda e a soldadura analisada. O protótipo obtido é testado em ambiente controlado e manual com recurso a um analisador de impedâncias e um conjunto de defeitos já conhecidos. Com o sucesso do processo manual, é possível seguir para os testes automáticos. Como parceiro industrial, a Introsys tem a capacidade de conceber e desenvolver células industriais para uma diversidade de processos produtivos. Neste caso, esta célula representa a área após a realização da soldadura onde o processo de inspeção será realizado. Este demonstrador construído para o projeto permite a execução sistemática dos testes em automático e assim garantir uma maior robustez na solução apresentada. O demonstrador da Introsys é composto por um robô colaborativo que fará a manipulação do chassi, por um analisador de impedância para a leitura do sinal proveniente da sonda e pelo software Probing, encarregue pela apresentação do sinal NIL resultante da inspeção. A sequência de operações é iniciada pela colocação da peça com o cordão de solda a inspecionar. A libertação da área de segurança indica ao sistema que pode dar início ao processo de inspeção e assim deslocar o chassi no braço robótico para uma extremidade do cordão de soldadura. À medida que o mesmo é percorrido, o analisador de impedância lê a informação obtida pela sonda, prontamente entregue ao software Probing. No final, com base nas parametrizações, é indicado no ecrã se a peça se encontra em conformidade. Cada indústria possui os seus requisitos individuais de qualidade, de modo a permitir que a solução possa ser utilizada no maior número de aplicações. O software permite o ajuste de parâmetros referidos anteriormente, seja ao nível do analisador de impedância ou no ajuste do valor de referência a partir do qual se considera a existência de um defeito. Está também disponível o histórico de inspeções com imagens e coordenadas de localização, bem como ferramentas avançadas de análise de tendências e parâmetros. Esta ligação às necessidades do operador, típicas de uma interface gráfica simples e ágil, são o resultado do contacto constante entre os seis componentes industriais. A inspeção de materiais compósitos a alta velocidade é um exemplo também de ensaios não destrutivos com elevadíssima exigência. Neste caso, o desafio partiu de uma empresa multinacional e o objetivo é a inspeção sem contacto e alta velocidade, até 6 metros por segundo, de defeitos do tipo fratura das fibras ou de laminações de materiais compósitos. O material é um cabo constituído por 4 elementos de fibra de carbono pultrudidos e depois um revestimento de alto coeficiente de atrito de poliuretano. O material é anisotrópico do ponto de vista mecânico, mas é também anisotrópico do ponto de vista elétrico, porque o tensor da condutividade elétrica deste material tem valores muito diferentes segundo as direções X, Y e Z. Portanto, isto é uma complexidade adicional para a inspeção destes materiais, porque a condutividade elétrica é muito superior ao longo da direção das fibras do que nas direções perpendiculares.
Aqui o que nós fizemos foi o desenvolvimento de sondas de correntes induzidas customizadas, desenvolvimento esse que foi suportado com base na simulação numérica através do método dos elementos finitos. Com isto foi possível perceber os fenómenos físicos aqui envolvidos e desenvolvemos quer as sondas, quer também o chassi que suporta as sondas e que se movimenta ao longo do material. Desenvolvemos depois, mais tarde, também sondas para detectar defeitos de delaminação, que são ainda mais difíceis de detectar, e o respectivo chassi com as sondas integradas. Desenvolvemos também a eletrónica e o software. Este é um resultado experimental da inspeção, onde se pode ver a detecção de um defeito com uma excelente relação sinal-ruído, e este sistema, de facto, consegue detectar defeitos mesmo muito reduzidos e com uma excelente relação sinal-ruído, como se pode ver aqui nestes dois sinais relativos a estes pequeníssimos defeitos. Os materiais compósitos de matriz polimérica também ainda continuam a ser um desafio para os ensaios não destrutivos. Neste exemplo, são materiais compósitos que foram produzidos por fábrica aditivo, por impressão 3D, em diferentes materiais, mas com fibras contínuas de carbono ou de arames de niti, ou fibras de vidro ou de Kevlar. E estamos a falar de geometrias do tipo casca, de espessura fina, 3-6 milímetros, e o que se pretende é detectar defeitos do tipo de laminação, essencialmente. Nós produzimos várias peças com defeitos padrão e estamos a fazer o estudo e o desenvolvimento de diferentes técnicas de ensaios não destrutivos, nomeadamente a termografia ativa transiente e os ultrassons com acoplamento de ar, e também os terahertz. Desenvolvemos um scanner de grandes dimensões para fazer a movimentação das sondas e dos sistemas de inspeção ao longo das superfícies dos componentes a inspecionar. E uma das técnicas que tem sido bastante usada para detectar este tipo de defeitos é a termografia ativa transiente. Os resultados experimentais têm sido interpretados com recurso à simulação numérica, e isto permite explicar os efeitos, os fenómenos físicos envolvidos na inspeção. Neste caso, a termografia ativa transiente, através de uma análise detalhada, foi possível identificar qual é o tempo a que ocorre o contraste máximo entre a zona com e sem defeito. E com base nisto, com base no entendimento aprofundado dos fenómenos físicos aqui envolvidos, nós desenvolvemos uma variante inovadora chamada termografia duplamente ativa. Em que é que consiste? Consiste em aplicar uma fonte de calor em uma das superfícies do material a inspecionar, mas aplicar simultaneamente, ou com algum atraso, ou com alguma antecedência, um fluxo de ar frio. Então, assim temos a aplicação de calor numa das superfícies e a aplicação de frio na outra superfície. A simulação numérica mostra que com este procedimento é possível aumentar o contraste térmico na zona do defeito e aumentar a relação sinal-ruído e assim mais facilmente identificar os defeitos. Nesta curva é possível ver, de facto, que usando apenas o calor, como se costuma fazer na termografia ativa transiente, nós conseguimos, ao fim de 50 segundos, um contraste térmico de cerca de 2 graus centígrados. Mas, usando a fonte de calor e a fonte de frio, nós conseguimos quase duplicar esse contraste térmico para o mesmo tempo de ocorrência. Outra técnica que temos estado a estudar para inspecionar materiais poliméricos produzidos por impressão 3D são os ultrassons com acoplamento a ar, ou seja, ultrassons sem contacto. Esta técnica é muito interessante porque é não intrusiva, não necessita de líquido acoplante, a sonda não toca no material e, fazendo varrimentos em XY, podemos obter resultados de inspeção na forma de C-scan, neste caso amplitude de eco,
onde é claramente visível a existência dos defeitos, são defeitos internos a meia espessura, defeitos do tipo de laminação com uma excelente relação sinal-ruído. Temos também usado, mais recentemente, há cerca de um ano, uma técnica de inspeção baseada em radiação terahertz. A radiação terahertz é uma radiação que tem um comprimento de onda entre os infravermelhos e os micro-ondas. É uma radiação que tem uma forma de interação com os materiais a inspecionar muitíssimo interessante. É uma radiação não ionizante e é uma radiação, por exemplo, extremamente sensível à existência de umidade no interior das peças. Nós produzimos alguns provetos com alguns defeitos padrões, a simular delaminações, outros com infiltrações onde foi possível inserir água e também fibras, reforço, nomeadamente arames metálicos. Este é um resultado de inspeção com terahertz, onde se vê claramente, com uma excelente relação sinal-ruído, a existência de água no interior da peça. É possível também identificar uma zona de vazio, de delaminação, e é ainda possível identificar a presença de um arame de diâmetro de poucos micron no interior da peça. Ora, os ultrassons não conseguiriam detectar este arame e os raios-x teriam dificuldade em detectar, por exemplo, a delaminação. Os terahertz são, de facto, uma radiação muito interessante, que pode ser usada para detectar defeitos ou, por exemplo, para caracterizar folhas ou usar em outras aplicações de caráter mais biológico. Neste caso é um C-scan que foi realizado uma folha onde é possível identificar as diferentes zonas que constituem a folha. E aqui um exemplo de aplicação dos terahertz para segurança e inspeção de pessoas. É, neste caso, um C-scan de uma tesoura que estava no interior de uma revista com mais de 100 páginas. Outra área de investigação que nós estamos a trabalhar é a investigação de materiais metálicos produzidos por fabrico aditivo, neste caso o WAM, Wire Arc Additive Manufacturing. O que nós temos estado a fazer é a desenvolver também diferentes sondas customizadas de correntes induzidas e estamos a fazer a prototipagem e a produção dessas sondas para, sobretudo, o maior desafio é a inspeção inline, a inspeção em que o material ainda está a temperaturas muito elevadas. Isso dificulta ainda mais a inspeção, para além de todas as dificuldades, nomeadamente associadas à irregularidade e à rugosidade da superfície que se obtém com a impressão 3D WAM. Nós temos estado a desenvolver, como disse, sondas customizadas, sondas adaptadas à natureza do problema. Estamos a recorrer a método de elementos finitos para fazer simulações numéricas, para perceber a intensidade das correntes e a sua disposição espacial, e estamos a produzir as sondas e a ter resultados muito interessantes na detecção de defeitos do tipo fissura ou do tipo falta de fusão. Eu considero importante ter uma perspectiva histórica da evolução dos ensaios não destrutivos e uma percepção do sentido das coisas. A esse respeito, é interessante notar que, desde 1940, não foram adotados novos fenómenos físicos para os ensaios não destrutivos. Ou seja, tem havido enormes desenvolvimentos tecnológicos, mas sempre baseados nos fenómenos físicos que já foram introduzidos há muito tempo. Por exemplo, a capilaridade, que é a base dos líquidos penetrantes, foi um fenómeno físico introduzido em 1850. O campo magnético em 1860. A radiação eletromagnética em 1920. A vibração mecânica em 1930. E a indução eletromagnética em 1940. Desde aí, não houve a introdução de novos fenómenos físicos. No entanto, têm aparecido novos materiais, novos processos de fabrico, novos defeitos, novos requisitos e condições de inspeção. Então, para responder a esta nova realidade atual,
O que nós propomos é a utilização de um novo fenómeno para um novo método de ensaios não destrutivos, que a gente chama o método biológico. Qual é a hipótese? A hipótese é: podem as células bacterianas ajudar na detecção de microdefeitos superficiais? Qual é o racional que está por trás disto? É que as células bacterianas aderem preferencialmente às irregularidades das superfícies, tais como rugosidades, clivagens ou fissuras. Portanto, existe aqui uma intencionalidade. E o propósito é explorar os atributos de vida das células bacterianas, nomeadamente a sua reduzida dimensão, a elevada capacidade de penetração, porque elas produzem biosurfactantes, a mobilidade, a aderência, a reprodução e morte, a fluorescência e a suscetibilidade que elas têm a campos magnéticos e elétricos. Isto são exemplos de bactérias fluorescentes no interior de microdefeitos. O método biológico tem um processo de aplicação semelhante aos líquidos penetrantes, ou seja, depositam-se as bactérias sobre a superfície, há um tempo de penetração que é mais reduzido, basta 4 minutos, e depois há a remoção do excesso, mas que pode ser feito de forma não intrusiva. Por exemplo, incidindo uma radiação ultravioleta oblíqua que vai matar as bactérias que estão fora dos defeitos e permite a sobrevivência das bactérias que ficam no interior dos defeitos. Posteriormente, pode aplicar-se um meio de crescimento às bactérias e elas crescem, multiplicam-se e cria um efeito de revelação, onde permite identificar os defeitos a olho nu. Isto são exemplos de evidências de como as células bacterianas de facto procuram e permitem identificar defeitos. Uma imagem de SEM de várias bactérias preferencialmente localizadas numa depressão do material. Aqui são nanoindentações num aço AISI316L com uma excelente relação sinal-ruído, bactérias no interior dos defeitos e a ausência de bactérias fora dos defeitos. Aqui é o exemplo de uma fissura de uma soldadura laser numa liga de NITI. E, neste caso, são também bactérias numa indentação de uma liga de alumínio. Já aplicámos este método em componentes da Acinox 316L, nomeadamente componentes ortodônticos, onde é possível identificar aqui a escuro as bactérias nas irregularidades, neste caso dos filetes de rosca, de um microcomponente, aqui as bactérias localizadas no interior do defeito e aqui as bactérias em fissuras radiais numa soldadura laser, numa liga de titânio. Como notas finais, eu gostaria de dizer o que me parece que serão tendências de futuro na área dos ensaios não destrutivos, em particular na investigação dos ensaios não destrutivos. Penso que as técnicas baseadas em fenómenos eletromagnéticos, nomeadamente para a inspeção inline de componentes produzidos por fabrico aditivo, serão técnicas que terão desenvolvimentos muito significativos no futuro, nomeadamente as correntes induzidas, para inspecionar tudo que é materiais condutores de eletricidade. Penso que a termografia para a inspeção de compósitos, que também são materiais cada vez mais utilizados na indústria, é uma técnica que também, depois, com processamento de imagem, será cada vez mais usada. E a utilização de outros comprimentos de onda do espectro eletromagnético, como referi há pouco, por exemplo, a radiação não ionizante de terahertz e também a de microondas. A simulação numérica com métodos de elementos finitos penso que é uma ferramenta cada vez mais necessária, porque é muito útil para o desenvolvimento de ensaios não destrutivos, permite simular ultrassons, microondas, terahertz, correntes induzidas, etc. E a utilização do fenómeno biológico eventualmente poderá ser uma solução para algumas necessidades de inspeção de futuro. O que o futuro nos reserva, contudo, nós não podemos saber com exatidão, mas sabemos que os ensaios não destrutivos têm um longo passado e têm tido uma importância muito significativa no mundo atual. Por isso, os ensaios não destrutivos
não são uma sub-especialidade da engenharia. Antes, pelo contrário, os ensaios não destrutivos são uma matéria central, transversal e interdisciplinar da engenharia. Os ensaios não destrutivos baseiam-se em algumas das maiores descobertas científicas de sempre. Estão presentes em todos os processos industriais cuja falha pode causar acidentes. Também em termos económicos, os ensaios não destrutivos são muito relevantes. No ano passado, o volume total de negócios foi de 8.400 milhões de euros e espera-se que em 2025 seja de 11,7 mil milhões de euros, com um crescimento de 7% ao ano. Os ensaios não destrutivos fazem mais pela nossa segurança do que qualquer outra tecnologia. São uma ferramenta de engenharia para a indústria, mas são também parte da nossa vida cotidiana. Quando introduzimos uma moeda numa vending machine, ela é inspecionada por correntes induzidas. No aeroporto, nós próprios somos inspecionados por correntes induzidas. Os ensaios não destrutivos estão por toda a parte, embora por vezes passem despercebidos. E com isto termino. Muito obrigado.